o que fazer nessa situação. Meu querido, você está sendo cobrado de forma extrajudicial. As pessoas têm muito medo da cobrança extrajudicial, né? Fala, vou te cobrar extrajudicial. O que é uma cobrança extrajudicial? É colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, é protestar o seu nome, é receber, mandar uma notificação. Eles gostam notificando você aqui. Eles gostam de mandar uma notificação. É isso, amigo. Não é uma ação judicial, tá certo? É o que ela fez, uma advogada ligar e perguntar, e aí, como é que tá? Vocês aí vão pagar, não vão pagar? Isso é uma cobrança extrajudicial, tá? A cobrança extrajudicial, você perde alguma coisa na cobrança extrajudicial? Não, amigo. A perda dos seus bens, você precisa de um processo judicial, tá? Então você tem que aguardar aí, você tem que ver a condição, como é que você está pagando. E se você está pagando, não adianta nada ficar fazendo cobrança extrajudicial, tá certo? Então você tem que estar atento com isso, tem que fazer o acordo por escrito, amigo. Não caia nessa de não fazer acordo por escrito, tá bom? Então vamos lá. Aí a Vera Moraes, boa noite, professor. Ontem busquei o relatório detalhado de empréstimos e financiamentos do SCR do BC e notei que meu consignado, que é descontado todo mês, e meu em contra-cheque não está apontado, não está aparecendo lá, né, Vera? Então, o que você deve fazer, Vera? Isso significa que é um valor, o que isso significa? É um valor alto, mais de 1.200. Como interpretar essa ausência das informações? Olha, Vera, você tem que apertar o banco lá, o banco que você fez o seu consignado, tá certo? É o banco que tem que prestar essa informação. Se ele não está prestando essa informação, você tem que apertar ele. Agora, dependendo do que ele responder para você, aí você tem que tomar as devidas providências, tá certo? Então, respondendo aqui a galera aqui que já está aqui como membro do canal. Olha o Glauber, doutor, recebi um SMS dizendo que a dívida tem mais de 6 meses. Se não quitar a dívida vai para o ajuizamento. Doutor, por estar indo para ajuizamento, vai dar processo judicial ou é protesto? Ajuizamento, amigo, significa que é processo judicial, tá certo, Glauber? Mas não significa que vão entrar com o processo judicial contra você, tá bom? Isso daí faz parte da cobrança, tá certo? Fala, nós vamos mandar para o jurídico, nós vamos cobrar agora, nós vamos ajuizar uma ação de cobrança contra você. Eles realmente vão fazer isso? Depende, Glauber. Depende de uma série de coisas. Primeiro, se o cachorrinho morreu com essa tosse, legal, cuidado, cuida dele então. Então, veja só, depende de quê? Depende se você tem bens para ser penhorado, tá certo? Ninguém entra com um processo contra quem não tem nada, tá certo? Porque é chutar cachorro morto. E hoje em dia todo mundo consegue detectar os bens de uma pessoa. Hoje em dia existe empresa especializada nisso, em fazer o rastreamento dos seus bens, tá certo? Então eles veem se você tem bens, se você está trabalhando, saber se você está trabalhando é muito fácil ter acesso a esse tipo de informação, tá certo? Então se você está trabalhando de carteira assinada, é possível que eles consigam a penhora de parte do seu salário. Enfim, é tudo isso daí, não tem, Glauber, como dizer de antemão se eles vão entrar com ação judicial, tá certo? É só o tempo dirá, tá bom? E vamos aqui respondendo aqui as dúvidas aqui do pessoal. Jefferson, meu cachorrinho morreu com essa tosse. Eu engasguei aqui com a água, tá certo, Jefferson? Mas beleza, vou tomar conta aí. Seu cachorrinho tomou algum remedinho aí para não morrer? E vamos lá, vou agora respondendo aqui uma pergunta que veio aqui do meu grupo de WhatsApp. É uma dúvida muito comum. Olha só, as pessoas me perguntam muito, doutor, eu tenho uma dívida de 6 anos, essa dívida ela ainda pode ser cobrada? Porque você diz aí que 5 anos prescreve a dívida. E a de 6, será que ela já prescreveu? Será que ela ainda pode ser cobrada? Então presta muita atenção nisso daqui que eu vou te explicar como que funciona a coisa. Veja só, as dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária e dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, a partir do dia seguinte do vencimento da dívida, começa a andar a prescrição, tá certo?
Então, quando ela chegou aqui, no final, ela prescreveu uma dívida prescrita, ela não pode mais ser protestada, não pode mais ser cobrada na justiça, não pode mais ser negativada no SPC, no Serasa, no Boa Vista ou na lista negra do Banco Central, tá? Então você tem que estar muito atento a isso. E agora, segundo algumas decisões do STJ, ela não pode ser nem cobrada administrativamente, amigavelmente, tá certo? Então você tem que ver essa situação. Mas veja só, se o credor ele não fez nada, passou esses 5 anos aqui e a dívida prescreveu. Mas às vezes o credor faz o quê? Antes da dívida prescrever, ela está caminhando aqui, antes dela chegar no prazo final, ele protesta a dívida, ele pega o título que consagra aquela dívida e manda protestar no cartório de protesto. Quando ele protesta a dívida, ele joga o prazo para a casa inicial e conta novamente, tá certo? Isso só pode ser feito uma única vez. Ou então, quando o credor está vendo que a dívida vai prescrever, o que ele faz? Quando está pertinho da prescrição, ele entra na justiça. Quando ele entra na justiça, interrompe a prescrição também e a prescrição para de correr. Ela pode até correr dentro do processo na justiça, em situações muito especiais. Então, não tem como dizer para você se uma dívida de 6 anos ela já prescreveu ou não, sem saber se ela foi protestada ou se ela está sendo cobrada na justiça, tá certo? Por isso que eu recomendo sempre que você faça uma análise completa do seu CPF para você ter ideia completa do que está acontecendo com você, se as dívidas já prescreveram, o que aconteceu com as dívidas, enfim, é só você que pode fazer isso por você para ajudar você. E aqui a gente traz informação para te ajudar, tá bom? Então vamos respondendo aqui as perguntas da galera. E bebendo uma água também, né? Brasília chove sem parar, mas mesmo assim tá quente. Esse final de semana eu tive lá no Rio, né? Tava lá no Rio de Janeiro, choveu pra caramba. Então vamos lá. Petrúcio Gomes, boa noite. Tenho uma dívida já prescrita e diariamente venho recebendo ameaças como penhora de bens, bloqueios. Posso adicionar na justiça pelas cobranças? Amigo, até pode, sabe? É um direito seu você cobrar um dano moral por causa dessa situação aí. Mas você tem que ver se vale a pena, tá? Não sei se você vai ganhar um dano moral significativo. Agora, você pode até ganhar um dano moral se você conseguir provar que isso daí está te incomodando muito, tá certo? Principalmente se estiver atrapalhando o seu trabalho. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, ele diz isso claramente. A pessoa que está sendo cobrada por uma dívida, ela não pode ser exposta ao ridículo, não pode ser ameaçada, não pode ter o seu trabalho atrapalhado por causa dessa dívida aí, tá certo? Então, se já chegou nesse ponto aí, então você pode sim entrar com um processo contra essa empresa que está te cobrando, inclusive no juizado especial civil, tá certo? Que é o juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada. Então vamos lá. Boa noite, doutor Ricardo. Limpei meu nome tem 30 dias. Qual o prazo para o meu nome sair lá do registrado? Essa pergunta é muito interessante da Sara Maia. Acontece o seguinte, a Sara pagou a dívida dela lá no banco e quer saber quanto tempo o nome dela vai sair lá do registrado, da lista negra do Banco Central. Então vamos lá explicar isso para você, tá? A primeira coisa que você tem que ver, Sara, é o seguinte, como você pagou essa dívida? Você pagou essa dívida integralmente, à vista, ou você pagou em parcelas, tá certo? Por quê? Porque os bancos só vão tirar lá da lista negra do Banco Central quando você pagar a última parcela do acordo, tá? Mas sai de imediato, sai no próximo mês, sai no próximo dia, como é que conta esse prazo? Veja só, se essa dívida tivesse no SPC, no Serasa, no Boa Vista, o seu nome ficaria limpo no prazo de 5 dias, contados do pagamento da sua dívida, tá certo? E se você fez acordo e pagando em parcelas, o seu nome também iria sair lá do SPC, do Serasa e do Boa Vista, com 5 dias contados do pagamento da primeira parcela do acordo. Isso funciona assim. Por quê? Porque lá eles oferecem
essa possibilidade, tá certo? O banco não oferece essa possibilidade, salvo se você fizer um acordo por escrito com o banco. Então, sendo assim, o banco só tira quando você quita aquela dívida. E demora quanto tempo? Veja só, a lista negra do Banco Central, o Bacen, o SCR, ele é atualizado todo dia 15 de cada mês, tá? Então, veja só, às vezes você pagou a sua dívida muito perto do dia 15, então não deu tempo mais para o banco informar naquela virada. Então, se ele informasse antes, sairia no próximo mês. Então, você informou muito perto do dia que o banco manda o relatório para o Banco Central, então você vai ter que aguardar pelo menos 2 meses, que no próximo mês ele vai informar, e aí que vai ser publicado, processado e demora cerca de mais ou menos 1 mês. Então você tem o prazo máximo de 2 meses que o seu nome tem que sair aí do SCR, que é a famosa lista negra do Banco Central. Caso o seu nome não saia de lá, o que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é reclamar. Reclame sempre, tá certo? A gente tem lá no nosso curso já uma reclamação pronta que muitos alunos enviam lá e às vezes dá resultado, tá? Tem banco que tira, tem banco que não tira, tá? Aí se o banco não tirar, o que faz? Pau no banco, tá certo? Entra com um processo judicial requerendo o quê? A retirada desse apontamento, porque ele é ilegal, você pagou a dívida, não tem essa, não existe isso nesse mundo de você pagar uma dívida e continuar com o nome sujo. Então, se você pagou, o seu nome tem que limpar, tá certo? Você pode procurar o juizado especial civil por juizado de pequenas causas, processar o banco e ainda requerer dano moral. O dano moral nesses casos aqui em Brasília, ele dá em torno de 3 a 5 mil reais, tá certo? Isso daqui, hoje em dia, em Brasília, já está se tornando uma coisa bem tranquila, sem maiores dificuldades, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tem o Pascoal aí. Boa noite, doutor. Tenho uma dívida no Cadim de São Paulo por causa de um ITCMD e não estou tendo condições de pagar nem parcelado nem 12 vezes. Existe outra solução? Risco de perder imóveis? Irmãos com o mesmo problema. Veja só, Pascoal, isso, uma dívida de TCMD é o quê? Imposto, transmissão, causa-morte e doação. Então, teve um fato gerador, não é isso? Um fato gerador foi o quê? Uma doação que você recebeu ou então foi feita uma transmissão para você. Eu imagino que não tenha sido uma transmissão, ou seja, um inventário, porque se você não pagou o inventário, o ITCMD, se você não pagou o ITCMD, o inventário não foi feito. Então, acho que você recebeu alguma doação, né? Então, o que você pode fazer nessa situação aí, se você não tem dinheiro para pagar? Uma das formas é esperar prescrever essa dívida e prescreve em regra 5 anos, tá certo? Salvo se o credor aí, o município, ele colocar no processo de dívida ativa, aí suspende a prescrição e aí você tem um problema maior, tá? Eu posso perder imóveis? Não, amigo, esse TCMD aí, se você tem esse TCMD do imóvel, você deve desse imóvel que você mora, você pode vir até perder ele, tá certo? Mas se você tem outro imóvel que tá certinho, você não vai perder a sua casa por causa desse imóvel. Você perde sua casa por causa de alguns tipos de impostos referente àquela casa sua ali, tá bom? Então você tem que estar muito atento a isso. Olha o César Severino, essa pergunta do César aqui é um clássico. O que ele fez? Olha que coisa que ele fez. Financiei uma moto em meu nome para outra pessoa e ele não pagou nenhuma parcela. E agora? E agora, César? O que você fez? Amigo, o que você fez da sua vida? Veja só. Você emprestou o seu nome para outra pessoa, tá? Se você emprestou o seu nome para outra pessoa, é o quê? Porque ele já tinha problema de crédito, né? Possivelmente estava negativado ou não tinha crédito, estava numa situação ruim. Então, se ele não estava nem aí para o nome dele, menos ainda ele vai estar para o seu nome. O que você vai fazer nessa situação? Você vai pagar o bem, ô César. Você fez o pior negócio que uma pessoa pode fazer, que é pagar um imóvel para outra pessoa, tá? Um móvel, no caso, uma moto. Então, vamos lá.
Vamos lá, Emerson Brizola. Ih, olha aí o Brizola. Estão para bloquear minha conta no Banco do Brasil. Devo em torno de 8 mil. Se tiver mais na conta, eles bloqueiam tudo ou só o valor devido? Não, amigo, eles bloqueiam só o valor devido, tá? Se tiver mais, eles bloqueiam só o valor devido. Então, vamos lá. Márcia Moreira dos Santos. Doutor Ricardo, boa noite. Por que no Serasa as dívidas prescritas consta como atrasada? Eu também gostaria de saber isso, né? Por que as dívidas constam como atrasadas? Porque o STJ já decidiu que dívida prescrita não pode ser cobrada. Ela fica onde lá? Ela fica no Serasa Limpa Nome, tá? Aí você vai dizer, mas se a dívida já está prescrita, ela não pode sujar meu nome, ela não pode ir para o Serasa Limpa Nome. Aí o que o Serasa fala para você? Não, o Serasa limpa nome, não suja o seu nome. Ele limpa nome, mas não suja o seu nome. É difícil de entender isso, né? Eu tenho uma séria dificuldade, tá? Mas a coisa está mudando. A coisa está mudando por quê? Porque o STJ já decidiu que dívida prescrita não pode mais ser cobrada de nenhuma forma, nem administrativamente, nem amigavelmente. Então, eu espero que daqui a algum tempo esse tipo de coisa que acontece no Serasa mude e não aconteça mais, tá? Cláudio Duque de Castro. Doutor, minha esposa deve cartão de crédito. Sou casado com separação de bens e a empresa me liga todos os dias. Posso processá-la? Duque, eu já respondi a sua pergunta lá na outra live, tá bom? Então vamos lá, César Severino. E agora não tenho dinheiro para quitar a dívida que custa 39 mil. Eles querem 24, não sei o que eu faço. Sinto muito, amigo. Então vamos lá. Boa noite. Eu tinha uma dívida com o banco, fiz um refinanciamento, paguei todas. Depois de 2 meses, apareceu com mais uma dívida. Não consegui pagar, está correndo juros. O que eu faço? Cocal do Sul, Santa Catarina. Eliane, que coisa sinistra isso, né? Você paga umas dívidas no banco, depois ele diz que ficou alguma coisa para trás e tá ficando a coisa sempre para trás. O que é isso aqui? Isso são escravos econômicos se formando. Veja só, a Eliane aí tá caindo no golpe do banco. Tem muito golpe banco que faz isso, é uma coisa terrível. A pessoa paga uma dívida, se esforça, depois chega lá, o banco fala, não, você pagou só o principal, não pagou os juros, então você tem que pagar agora. Então o que resta nesse caso? Saber exatamente o que você pagou, Eliane. Por isso que você tem que fazer acordo de dívida por escrito, tá certo? Então isso daí que é muito importante. Eu nunca recomendo que ninguém faça acordo de dívidas para ficar pagando em parcelado. Por que isso? Porque você nunca tem real noção do que está acontecendo. Vai cair nesse seu caso, não, você pagou só uma parte, você pagou outra, então você tem que fazer acordo por escrito e fazer o pagamento integral, tá certo? Vai lá, economiza o dinheiro, fica com o nome sujo, fica inadimplente e depois vai lá e paga tudo, tá certo? Por isso que aparece todos os dias aqui as pessoas me perguntando, doutor, eu devo um dinheiro para o banco, eu devo fazer acordo com o banco. Isso daqui é uma coisa que você tem que estar muito atento, tá certo? Porque o banco geralmente faz o quê? Se você faz o pagamento integral lá na hora de paga tudinho que você deve, o banco é obrigado a te dar a liberação, tá certo? E nesses casos ele não pode colocar o seu nome na lista negra do Banco Central. Agora, se você faz um acordo com o banco e fica pagando picadinho, o que vai acontecer com você? Primeiro, você vai com o nome lá para a lista negra do Banco Central, porque esse acordo vai constar lá. Esse período que você está pagando vai ficar também lá como seu crédito comprometido, amigo. Muito provavelmente, durante esse período que você está pagando, você não vai ter crédito, tá certo? Por isso que você deve pensar se vale a pena fazer acordo com o banco. Eu sempre recomendo que as pessoas façam o pagamento integral à vista com o banco. O banco lhe dá um desconto muito bom depois de um determinado tempo, tá? Por quê? Porque depois de um determinado tempo ele é obrigado a lançar a sua dívida lá na contabilidade dele como prejuízo, tá certo? Quando ele joga para lá, ele tem que cassionar a sua dívida. Ele tem que colocar o mesmo valor que a sua dívida é lá como uma reserva para devedores duvidosos, tá certo?
Então ele fica com o dinheiro preso, ele já teve que pagar aquele compromisso que você não pagou e fica com o dinheiro preso. Então mais ou menos depois de um ano, o banco ele fica mais maleável, ele procura as pessoas, ele fica mais um docinho querendo fazer acordo com as pessoas. Então aí é o momento que você vai fazer acordo com o banco. E qual é sempre o bom acordo? Você pagar à vista. Se você for lá com dinheiro, o banco libera um bom desconto para você. Então pense nisso, tá certo? Porque o banco procura muito você para fazer um acordo logo quando você fica inadimplente. Por quê? Porque muitas das vezes ele não tem nem contrato que te emprestou dinheiro, tá certo? Aí você vai fazer um acordo com ele lá, nesse acordo você vai confessar a sua dívida, tá certo? Você vai dizer lá, ó, confesso que devo ao banco um valor tal, e ele vai dar um desconto bom para você pagar. Então, se você tem dinheiro naquele momento ali e paga aquela dívida, fica bom. Mas se você não tem um dinheiro que você possa contar com toda certeza, se você fica inadimplente, amigo, ele não vai te cobrar aquele valor que você fez acordo. Ele vai te cobrar aquele valor que você confessou, tá certo? Aí é onde o menino chora e a mãe não ouve, tá? Você vai se enrolar cada vez mais, fica um eterno escravo econômico. Então preste muita atenção todas as vezes que você for fazer um acordo com o banco. Marcelo, em qual momento é solicitado o pagamento deste imposto ITCMD? E ainda nem há inventariante formal e já é notória a baixa da condição para estar pagando o imposto. Amigo, ITCMD você paga ele lá na hora de fazer o inventário, tá? Então, quando você vai fazer o inventário, seu inventário pode ser feito administrativamente. Olha só, vou dar uma palhinha para vocês sobre inventário. É importante as pessoas saberem um pouco sobre inventário, tá? Então, vamos lá. Existem dois tipos de inventário. É o inventário administrativo e o inventário judicial. O inventário judicial é feito por um processo na justiça, tá? O inventário administrativo é feito lá no cartório de notas, tá? O inventário administrativo é muito mais rápido e ele é mais barato também, mas não é sempre que é possível fazer ele, tá? Então, se você só consegue fazer o inventário administrativo se todos foram maiores, capazes, tá? E não houver aquele negócio que a pessoa faz as disposições de última vontade. Então aí você pode fazer lá no cartório. E qual é o momento que você vai pagar o ITCMD? Na hora de fazer a lavratura lá daquela escritura pública, tá certo? É ali que é cobrado lá o ITCMD. Agora acontece o seguinte, tem gente que não sabe fazer inventário, pede para emitir a guia do ITCMD logo que a pessoa morreu e depois não paga, fica em aberto. Que quando você pede para expedir a guia do ITCMD e não paga porque foi algum erro e tal, você pode pedir o cancelamento daquela guia dentro de alguns dias, tá? Agora, não pediu e não pagou, aí você arrumou um grande problema para você, tá bom? Alex Farias, o que é extrajudicial? Já respondi isso daí, tá certo, Alex? Uma cobrança extrajudicial. Vicente Gilmar, devo para o Banco do Brasil 4.500, estão cobrando 21 mil. É a dívida clássica, Gilmar, é o que eu sempre falo para todo mundo. Você tem que ver quanto realmente você deve, tá certo? Ver se tem juros aí capitalizados, se tá alguma coisa errada. É muita grana, né, amigo? É muita grana. Então, vamos seguindo aí. Como subir o score da empresa? A Aninha quer saber. Aninha, veja só, o score da empresa, como também o score de uma pessoa física, é a mesma coisa, tá? A primeira coisa é o quê? Não ter dívidas, tá? Não adianta achar que você vai subir o seu score de crédito tendo dívidas. Não sobe por quê? Porque isso é fundamental para a pessoa que quer ter crédito. Ninguém vai emprestar dinheiro para uma empresa que está com dívidas, tá certo? E o score de crédito é justamente isso, ele mostra a probabilidade que uma pessoa, que uma empresa tem de pagar a sua dívida. Então, se a pessoa já está devendo, qual é a probabilidade que ela tem de pagar a dívida? A probabilidade é muito pequena. Então, a primeira coisa
saldar as suas dívidas, tá? A segunda coisa qual é? É você fazer uma análise completa e detalhada do seu CPF para identificar todas as pendências que estão travando lá o seu crédito, tá certo? Por quê? Porque tem muita dívida que você paga e o credor não tira o seu nome. Ele pode deixar lá no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Às vezes ele comete esse erro. Isso aí é ruim para você, é ruim para ele, que ele inclusive pode ser condenado por dano moral. Mas acontece esses erros. Você pode ser que tenha um protesto. O protesto não é o credor que tira, é você, devedor, que deve tirar aquele protesto, tá certo? E diversas outras coisas. Você tem que fazer uma análise. Então depois, olha, você já pagou a sua dívida, fez uma análise e viu que seu nome está todo limpo, não é só ir lá no Serasa e olhar lá, não, meu nome está limpo. Não tá, amigo, você tem que fazer uma análise completa, tá? Então você pagou a dívida, fez uma análise completa e viu que seu nome realmente está limpo, o que você vai fazer? Você vai praticar os atos que são legais para aumentar o seu score de crédito. Primeiro, qual é? Você vê a lista de passagem lá do Serasa, as consultas que tiveram o seu CPF, tá certo? Por quê? Porque isso daí pode ser interpretado de forma negativa. Muita consulta de crédito, isso é ruim para você. E a pessoa, às vezes, ele quer ter crédito e fica pedindo crédito o tempo todo, ele não sabe disso. Então, você pode ir lá pegar a sua lista de pesquisa e pode excluir as pesquisas que você não reconhece ou todas as pesquisas. É um direito seu, tá certo? E o que você deve fazer também? Você deve ver o cadastro positivo, tá? O cadastro positivo hoje em dia é uma das maiores fontes de informação para as pessoas conseguirem mensurar qual é a probabilidade daquela pessoa pagar a sua dívida, tá? Porque hoje em dia as pessoas, nem todo mundo que tem contra-cheque para trabalhar, né? Uma empresa também, principalmente quando é uma empresa pequeno porte, é uma microempresa. Microempresa não declara imposto de renda, não faz uma série de coisas, então como é que você vai saber se essa empresa ela está saudável, se essa pessoa ela está saudável, ela está pagando as dívidas dela direitinho? Pelo cadastro positivo. Então o cadastro positivo pode ser uma boa arma para você. Então você deve acessar lá e ver o que está sendo informado, tá certo? E você deve jogar o jogo. Então você vai fazer o quê? Você vai ver lá o que está sendo informado. Se não está sendo informado, você deve reclamar. E você deve também ter mais contas lá no cadastro positivo. Tem muita gente que só quer pagar as coisas no Pix, não faz uma obrigação recorrente, tá certo? Por exemplo, se você tem uma conta de telefone, já é uma boa, porque mostra lá o quê? Se você está pagando aquele valor, é porque você tem dinheiro, mostra se você está pagando com pontualidade e se você está pagando direitinho. Então isso é positivo para você e você pode fazer isso tudo, tá? Agora, só não caia naquele golpezinho barato de achar que você vai pagar alguém para aumentar o seu score de crédito, tá? Isso não existe, quem aumenta isso é você praticando esses atos que eu falei e diversos outros que a gente ensina, tá bom? Lá no nosso curso, lá no módulo do Serasa, a gente tem uma série de atos que eu ensino que melhoram o seu score de crédito, tá certo? Mas a coisa não acontece de um dia para o outro, você tem que entender qual era o jogo e praticar o jogo, tá bom? Olha só, por enquanto tem muita gente que quer aumentar o score de crédito no cadastro restritivo de consumo, tem muita gente que não sabe nem o que é um cadastro restritivo de consumo. Essa pergunta pode parecer boba, mas tem muita gente que não conhece isso, tá certo? O que é um cadastro restritivo de consumo? É um cadastro que é consultado pelas empresas cada vez que você pede crédito. Me dá um exemplo de cadastro restritivo de consumo? O SPC, o Serasa, o Boa Vista, tá certo? Então esse cadastro restritivo de consumo, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então o que acontece? Sempre quando o seu nome for incluído no cadastro restritivo de consumo, você deve ser avisado por escrito, com pelo menos 5 dias de antecedência. Essa comunicação tem que ser por escrito. Precisa ser por carta? Não precisa ser por carta. Mas também, aí agora a questão está complicada, porque veja só, o STJ teve uma turma que decidiu que tem que ser por carta, que não pode ser por SMS ou e-mail, e teve outra turma que decidiu que pode ser por SMS ou e-mail. Então a coisa está empatada lá dentro, mas o certo é você receber uma carta na sua casa, porque é um absurdo você mandar um SMS para uma pessoa e achar que ela leu o SMS.
se exige que mande uma carta. Por quê? Porque você sabe que a pessoa, quando recebe uma carta, lê. O banco de dados já não é obrigado a mandar a carta com aviso de recebimento. Agora, manda um SMS, você vê SMS? Ninguém nem vê mais SMS. E o WhatsApp? Será que você vai ter o mesmo WhatsApp sempre? Será que você tomou ciência disso? Que é importante que a pessoa tome ciência disso, tá? E se você teve o seu nome negativado lá indevidamente, você está sofrendo uma violência, tá certo? Essa violência pode ser reparada no judiciário com uma ação de dano moral. As pessoas que tiveram o seu nome incluído indevidamente lá nos cadastros restritivos de consumo têm direito a dano moral. O dano moral no Brasil, o dano moral para pobre é cada dia menor, tá? Então é alguma coisa entre 3 e 5 mil reais. Então você deve estar atento a isso. E veja só, aí hoje em dia acontece o quê? Acontece a lista negra do Banco Central, o SCR, né? O registrato, tudo é a mesma coisa. Isso não era um cadastro restritivo de consumo, esses que eu falei, o registrato, né? Mas a jurisprudência dos tribunais começou a entender que esse é um cadastro restritivo de consumo. Por quê? Porque os bancos começaram a analisar o perfil das pessoas por esse cadastro, o SCR, tá? Por quê? Porque ele tem mais informações que simplesmente o Serasa. O Serasa, ele caiu em descrédito por quê? Por alguns fatores. Primeiro, por causa dessa história dessa blindagem aí do CPF. O cara entra, tá cheio de dívida, entra na justiça para tirar os apontamentos do Serasa. Aí acaba que a empresa que vai vender para ele olha aquilo ali e acha que tá tudo bem, é que só consulta o score de crédito e o cara tá devendo, às vezes é um estelionatário, tá? Outra coisa que suja muito o cadastro do Serasa é o quê? É dívidas pequenas. Por quê? Porque olha só, às vezes a pessoa deve uma conta lá pequena, uma conta de luz, uma conta de telefone, é um ótimo pagador, o cara tem patrimônio, aí não pagou uma continha mixaria do imóvel até que ele alugou, alguma coisa assim sem grande relevância, aí tem o seu nome lá negativado, seu score de crédito cai e o vendedor perde aquele bom cliente porque está com o score baixo. Por quê? Por causa de uma continha que, se ele soubesse que era aquilo, ele até pagava só para poder vender para o cliente. Eu já passei por isso. Uma vez eu fui comprar 10 imóveis, amigo. Eu comprava e vendia ágio de imóvel. Eu fui comprar lá, eu estava com o meu nome negativado por uma continha que está até hoje aqui no Serasa Limpa Nome. O cara pegou lá a consulta, rasgou e jogou fora. Ele vai deixar de vender 10 ágios de 10 imóveis para uma pessoa por causa de uma continha merreca? É claro que não, né? Mas você vê, prejudica ele. Às vezes, se fosse uma pessoa que ele não conhecesse, que fosse comprar um imóvelzinho, ele poderia pensar em não vender para ele. Então, isso prejudica a pessoa. Além do que, o Serasa, você está sempre olhando para trás. Quando eu falo Serasa, não é só Serasa. Serasa, SPC, Boa Vista, que são os cadastros restritivos de consumo. Ele é ruim por quê? Porque você só olha para trás, você vê a dívida que a pessoa teve, tá? Você não consegue prever o endividamento da pessoa. Já na lista negra do Banco Central, o SCR, ele é muito bom por quê? Porque você vê as dívidas da pessoa e você vê o grau de endividamento, o grau de comprometimento da renda daquela pessoa, tá? Às vezes a pessoa não deve nada, tá com o nome limpo, não tá tudo beleza, mas você vê, ele tá devendo aí consignado, ele fez a empréstimo pessoal, ele tá devendo o financiamento do carro e tudo isso você vê lá, o financiamento do imóvel, tá tudo listado lá. Ou seja, a renda dele está completamente comprometida com esses pagamentos. Então você consegue até ver que daqui a um tempo a coisa vai desandar. Basta uma doença na família, um acidente, um desemprego, que a coisa vai desandar, ele vai ficar inadimplente. Por isso que hoje em dia a lista negra do Banco Central, o Bacen, o SCR é tão importante, tá certo? Então, se você não sabe nem o que é isso, amigo, é importante que você acesse, que você veja isso daí, tá? Se você não sabe, amigos, basta acessar listanegradobancocentral.com.br. Vou deixar um botãozinho bem aqui para você clicar e acessar a Lista Negra do Banco Central, um curso gratuito que eu te mostro como você vai acessar, tá bom? Então fica ligado aí nos seus direitos. Pois é, pessoal, vamos lá, progredindo aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Tem mais algum membro aqui do canal? Marcel Pierre, coraçãozinho, obrigado, querido. Lucianita, boa noite, doutor Ricardo, TV Visão Econômica. Itaú colocou no prejuízo, negociei pelo Desenrola Brasil. Como eu faço? Como eu faço o quê, meu querido? Será que seu nome ficou limpo mesmo? Esse Desenrola Brasil aí, amigo, primeira coisa que você tem que ver se você não está pagando dívida prescrita, tá bom? Vejo muita gente aí que estava quietinho em casa, aí veio esse papo do Desenrola Brasil, o cara foi lá, negociou dívida prescrita e não conseguiu pagar. Dançou, amigo, arrumou uma nova dívida. Por isso que você tem que estar muito atento, tá? Então vamos lá, uma pergunta aqui de dívida de PTU. Dívida de PTU, uma dívida muito importante que você deve estar atento, que você pode vir a perder a sua casa, tá certo? Então vamos lá, deixei de pagar IPTU por 5 anos devido a problemas, incluído câncer e lúpus. Minha única renda é o Bolsa Família. Alguma possibilidade de negociação ou isenção desse imóvel para mim? Olha, tem gente que tem isenção de IPTU, tá certo? São pessoas carentes, o IPTU é um imposto municipal. Então você tem que ver no seu município o que está dizendo a lei. Não adianta me perguntar, doutor, eu sou do município de tal. São mais de 5 mil municípios do Brasil, tá certo? Então você tem que ver se você tem direito à isenção nisso, tá certo? Então agora, negociação, você tem que ver. A primeira coisa que você deve fazer é pagar da agora para frente, tá? Às vezes o valor é muito pequeno. Sua situação aí, pelo que eu vejo, você é uma pessoa de baixa renda que vive do Bolsa Família. Então eu acho um pouco provável que você perca a sua casa por causa disso, tá certo? Por quê? Porque o município ele não vai colocar na justiça por causa de uma dívida tão pequena assim, tá certo? Então isso daí, muito difícil você perder o seu imóvel. Então sempre quando você puder, vai pagando para frente, que vai ficando para trás, torce para prescrever, tá bom? Doutor, eu devo 6 mil de cartão de crédito. O banco me ofereceu uma negociação de 3 mil. Eu aceito ou não? Eu já expliquei isso agora, tá, Antônio? Para você avaliar aí se você aceita ou não, tá certo? Você tem que ver se sua dívida está prescrita. Tudo isso daí você tem que ver, tá bom? Então vamos lá. Geornendes Mesquita, boa noite, doutor. Parabéns, sou cliente Uniclass Itaú. Nos dá para criar relacionamento com o Itaú, pagar conta, boleto automático, pagar no débito. Nos dá, não entendi sua pergunta, tá bom? Ficou estruncada aqui essa parte. Gilvando Santos, boa noite, doutor. Um processo extrajudicial de execução prescreve? Claro que prescreve. Toda dívida prescreve, amigo. E não existe processo de execução extrajudicial, existe cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial não é um processo, tá certo? O processo é uma série de atos, tá? Então, por que o processo é judicial? Porque ele tem uma série de atos. Vai lá, o credor entra com ação, o juiz te cita, você contesta, aí ele marca audiência, às vezes não tem audiência, depois ele dá a sentença. Aí se quiser cabe recurso, então vai indo tudo isso daqui. Agora uma cobrança extrajudicial, o que acontece? Por exemplo, o credor vai pegar o título dele e vai mandar protestar. Você simplesmente vai ser notificado para pagar, não pagou, vai ser protestado. Então é isso, tá? Então prescreve a dívida? A dívida prescreve sim, mas tem tudo aquilo que eu já expliquei sobre prescrição, tá bom? Se ela pode andar para trás aí, se tiver protesto, tá certo? Se tiver ação judicial, tudo isso daí você tem que ver. Dá uma olhada na live que eu já expliquei isso daí, tá? Doutor, tenho mais de 5 anos que devo ao banco. Até hoje não prescreveu. Doutor, você é mentiroso, doutor. Você está dizendo que a dívida prescreve em 5 anos, ela não prescreveu. O banco continua me cobrando essa dívida. Essa aí é a coisa que eu mais ouço todos os dias. Olha só, amigão, veja só, Sérgio, se eu escrever aqui nessa parede que tem bem aqui, fala aqui, ó, o Sérgio me deve 5 mil reais. Se daqui a 1 ano vier aqui, está escrito que você me deve 5 mil. Se aqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos que eu voltar, se eu escrever com uma tinta boa, vai estar escrito aqui, o Sérgio me deve 100 mil. Então, se você aparecer na minha frente, eu vou falar, e aí, Sérgio, vai pagar a sua dívida, meu querido?
a dívida já prescreveu, Sérgio. É um fenômeno da prescrição. A prescrição não faz a dívida desaparecer, fazer assim, ó, puf. Se eu escrevo que você deve aqui, ela vai estar escrita aqui, amigo. Se o banco escreveu no registro dela lá, que você deve uma grana para ele, você vai ser cobrado o resto da vida, amigo. Quem sabe se prescreveu ou não é você. Você acha que o banco vai deixar de cobrar uma dívida prescrita, Sérgio? Eles cobram mesmo, cobra mesmo. Então, isso aí, amigo. Se essa dívida muito provavelmente já prescreveu. Tem gente que não prescreveu, que o banco continua me cobrando. É claro, e o banco não cobra dívida prescrita, vai que você pague. Você pode renunciar à prescrição, meu amigo. Você pode simplesmente chegar e falar, não, eu vou pagar essa dívida. O banco se deu bem e esse pagamento é válido. Você renunciou ao seu direito de prescrição, tá bom? Então, vamos lá. Dívida no CNPJ caduca ou prescreve? Claro, toda dívida. É engraçado porque eu não sei porquê. Eu acho que eu tenho um problema de comunicação, que eu falo assim, ó, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Aí a pessoa vem, e dívida de cartão de crédito? Dívida de cartão de crédito é dívida? Tá dentro das todas? Claro que prescreve. Existe um único exemplo que eu sei que a dívida não prescreve, mas não é nenhum desses, sabe? Então, eu não vou nem entrar nesse daí porque ele é muito raro, não é da vida de vocês, tá? Então, pode ir por mim que toda dívida prescreve. Dívida que não é bancária após 5 anos no prejuízo do extrato. O que tem, meu querido? A pergunta tem que ser completa para eu poder entender, tá? Então, vamos lá, doutor Ricardo, o Edivaldo Aparecido de Oliveira. Doutor Ricardo, o valor que o cartório cobra para tirar o nome do protesto é 50% do valor da dívida. Por que esse valor de 50%, meu querido? Porque cartório é feito para roubar os outros. Eu nunca vi isso. Eu não sei se é 50% não, tá? O Edivaldo, talvez porque sua dívida é de um valor menor. Então, você está sendo cobrado em 50%. Mas o cartório cobra sim esse valor, tá? Por quê? Porque sua dívida foi protestada. E o que acontece? Antigamente o protesto era diferente, tá? O credor ia lá no cartório, mandava protestar e ele que pagava o valor do protesto. Então agora a coisa mudou. Então não, já tem um tempo, né? A coisa mudou. O que aconteceu? Mudaram as regras. Então você leva para protestar, o cartório vai lá, protesta a dívida e quando você vai pagar, é você que vai pagar as custas do protesto. Então ficou muito mais fácil para aquele que cobra, para o credor cobrar aquela dívida ali e ficou pior para você, que você tem que pagar a dívida e tem que pagar o protesto também, tá? Eu não conheço nenhum tipo de isenção de dívida protestada, de custas de dívida de protesto. Eu posso garantir para você que eu já passei horas procurando isso daí, porque você veja, cartório, até cartório de notas tem isenção, mas o de protesto eu nunca achei. Se alguém souber aí, me dá um toque, por favor. Doutor Ricardo, boa noite. Estou no perreio de dinheiro. Sei como é que é, meu querido. Eu já passei por muito tempo, eu fiquei endividado também, tá? Eu fiquei muito endividado na época da minha vida, eu tinha uma empresa, eu quebrei. E foi daí que eu comecei a despertar para essa questão das dívidas, tá? Porque você veja, parece que o sistema ele funciona para deixar você eternamente sem saber o que está acontecendo com você. Você nunca tem informação clara, suficiente e precisa. As informações são conflitantes e você acaba que fica aí devendo, faz acordo, não paga, depois está sendo cobrado de novo e vai aí vindo e vai uma vida nessa situação, tá certo? Por isso que eu sempre digo que a informação liberta. A informação liberta e esse aqui é um dos canais que a gente fica trazendo informações para as pessoas, tá certo? Para que elas conheçam os seus direitos e possam se libertar das dívidas, tá certo? Pessoal, tem mais de 1 hora que eu estou falando aqui e já estou aqui com a garganta pegando fogo. Por isso eu vou encerrando essa live aqui. Eu estava já fazendo uma live na vertical, depois passei agora para a horizontal. Então só me resta agradecer a você, a sua presença aqui, tá bom? Eu agradeço sua presença e informo que as nossas lives acontecem toda segunda-feira às 8h30 da noite e acontecem também às quintas-feiras às 7 horas da noite. Então eu tô te aguardando e aqui no canal também. Um forte abraço e fique com Deus!